sejam muito bem-vindos à parte prática do módulo de quadríceps e eu vou trazer para vocês aqueles ajustes, técnicas e macetes do GL Academy para melhorar a eficiência do teu treino, tá? E consequentemente trazer mais resultados. Eu vou começar essa aula usando a cadeira extensora, tá? Para mostrar para vocês alguns detalhes. E galera, é o seguinte, vocês vão entrar nessa aula vendo a cadeira extensora como ela tá aí, ó. Um exercício monoarticular, feito de forma simples, sem muitas coisas. Só que vocês vão sair dessa aula entendendo que a cadeira extensora é um exercício integrado. A cadeira extensora nunca mais vai ser a mesma na tua mão. Você vai conseguir fazer muita coisa na cadeira extensora e na hora que você aplicar os conhecimentos que eu vou te passar aqui, você vai falar assim, putz, se eu tivesse entendido isso antes, eu teria uma coxa muito mais forte, muito mais hipertrofiada, uma estética muito melhor e sem dores articulares. Então, bora lá para a parte prática. Olha só, essa aqui seria a postura padrão da cadeira extensora, né? Por que eu falo padrão? Porque tem uma postura convencional, que é aquela postura desleixada, que a pessoa fica na cadeira extensora assim, ó, parece estar morrendo, né? Um desleixo total com a sociedade e com ela também. E essa aqui que é a postura padrão. E por que padrão? Eu falo que essa postura é a postura padrão porque ela vai aumentar a eficiência do seu exercício, a eficiência de contração e reduzir dores articulares. Então por isso que ela é a postura mais padrão, porque aumenta a eficiência e melhora ali o seu custo-benefício, tá bom? Vou começar de cima para baixo, né, de forma mais didática para não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá, ó. Primeira coisa, escápulas no banco. Toda vez que você junta, no caso faz uma leve adução das suas escápulas, né? Você está aqui, você faz uma leve adução das suas escápulas, automaticamente, ó, os seus ombros fazem uma leve rotação externa. Se vocês forem parar para analisar, o meu bíceps está apontado para frente. Isso faz com que eu tenha uma leve rotação dos ombros e faz o quê? Uma expansão da minha caixa torácica. Aqui embaixo do peitoral menor, galera, tem um peitoral menor, que é um músculo que ele auxilia na respiração. Toda vez que você senta, por exemplo, com uma postura relaxada, né, você tem dificuldade para poder fazer essa respiração e a dificuldade de manter a postura. Então, quando você faz essa expansão da caixa torácica, você melhora a sua respiração e, consequentemente, a estabilidade do seu tronco. Depois, quando você faz essa expansão da caixa torácica, você também melhora a curvatura anatômica fisiológica da sua coluna. Toda vez que a pessoa faz a cadeira extensora com a coluna no banco encostada, o abdômen vem para dentro e o tronco vem para baixo, que é essa postura relaxada. Quando você expande, né, a sua caixa torácica, você mantém a curvatura anatômica da sua coluna e consegue ativar de forma mais fácil o reto abdominal, o transverso do abdômen, ou seja, ativar mais o bracing ali para você manter o seu tronco mais estável, tá? Depois, as mãos aqui, galera, servem para duas coisas. Primeiro, quando você está fazendo o movimento, a sua perna vai para frente. Por quê? Porque o seu tronco está estável. Se você solta a mão aqui, na hora que você fizer a extensão do seu joelho, não vai. Por quê? Porque o peso está segurando aqui. Então, o que vai para frente? O seu tronco como um todo. Então, segurar no apoio é muito importante para o seu tronco não ir para frente. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, muitas pessoas quando fazem a cadeira extensora deixam o quadril subir. Se o seu quadril sobe, a sua técnica está errada. O seu quadril não pode subir, por quê? Porque as suas mãos vão puxar a sua cintura escapular, comprimindo a sua coluna comprimindo a sua pelve comprimindo o glúteo para ele ficar no banco. Então é para isso que serve o apoio, para o seu tronco não ir para frente e para o seu glúteo não subir, certo? Depois, joelhos. Eu vejo muitas pessoas chegando na cadeira extensora e tentando fazer o quê? A posição do banco pelo banco. E não é assim que você faz. O que você tem que fazer? Você tem que chegar na cadeira extensora, colocar a articulação do seu joelho alinhada ao eixo da máquina. Fez isso daqui, o banco você vai conseguir ajustar ele de forma muito mais fácil, sabendo exatamente onde que ele vai ficar. Por quê? Porque a articulação que vai ser dinamicamente envolvida já está estabilizada, já está ali encaixada onde precisa estar, certo? Então, sentou na cadeira extensora, primeira coisa que você faz, ajusta o joelho com o eixo da máquina primeiro. Depois você faz o resto, fechado? Depois, nós temos aqui nos pés, né? Eu vejo muitas pessoas colocando essa almofada na ponta do pé, né? Ou no meio do pé. O que acontece? Quando você coloca essa almofada no meio do pé, ela está conectada com um braço aqui, ó.
no braço da máquina. Esse braço da máquina vai gerar a resistência e a tensão do peso. Então, quando você coloca essa almofada no meio do pé, a articulação do seu tornozelo vai ter que brigar, fazendo uma dorsoflexão o tempo inteiro para sustentar todo o peso. Isso vai aumentar o uso excessivo do tibial anterior, trazendo dor na sua canela, né, e menor ativação do seu quadríceps. Então, uma forma de corrigir isso, coloca a almofada no final da tíbia, no final do osso da sua perna. Isso vai garantir mais eficiência de contração e menor uso do tibial anterior. Bom, isso aqui, pessoal, então seria a postura mais padrão para você poder fazer o treinamento, né, para você poder fazer o exercício. E agora vamos aos macetes do GL Academy, né? Bom, primeira coisa, vamos falar do quadril e depois nós falamos do joelho, tá bom? O quadril, pessoal, ele tem o quadríceps, né, em si, ele tem uma eficiência aqui nesse exercício, por quê? Porque quando a gente fala de quadríceps, nós falamos de um músculo chamado reto femoral. O reto femoral, ele tem aqui a sua inserção no joelho, na articulação do joelho, ele cruza a articulação do quadril, tá? Ou seja, ele é um músculo biarticular, trabalha tanto no quadril quanto no joelho. Quando a gente faz a cadeira extensora de forma adequada, a gente consegue ter um único exercício que vai trabalhar o reto femoral de forma tão eficiente que nenhum outro exercício vai trabalhar. Nem agachamento, nem leg, nem hack, nem afundo, nem passada, nem nada vai trabalhar o reto femoral tão eficiente quanto a cadeira extensora. Só que precisa de um detalhe interessante aqui. Aqui na pelve, pessoal, é que a coisa começa a complicar. Por quê? Quando você está com a pelve adequada, o que acontece? Você consegue aumentar a ativação do reto femoral porque o reto femoral cruza a articulação do seu quadril. Como que você faz isso? Anteversão pélvica. Sabe, por exemplo, quando você... Para as meninas vai ficar mais fácil de entender, né? Mas para os homens, pensam o seguinte, empinar o glúteo. Quando você empina o glúteo, ou seja, por exemplo, quando as meninas andam de salto, o glúteo fica projetado. Mas não é porque o glúteo projetou, é porque a pelve fez uma inclinação anterior por conta do salto, porque o calcanhar subiu. Aqui, o objetivo da pelve é a mesma coisa. Você tem que fazer uma anteversão da sua pelve. Por quê? Dois motivos. Quando você faz uma anteversão da sua pelve, você encurta o reto femoral no quadril. Porque o reto femoral trabalha no quadril. Quando você faz a extensão dos joelhos, você encurta o reto femoral no joelho. Ou seja, é o único exercício que vai conseguir encurtar o reto femoral nas duas extremidades, tanto proximal quanto distal. E você consegue ter mais ativação do reto femoral nesse exercício, fazendo dessa forma. Segundo ponto da pelve. Quando você faz uma anteversão da pelve, as pessoas, né, é engraçado, elas esquecem que quando ela está fazendo a cadeira extensora, o posterior de coxa está aqui, ele não some. O posterior de coxa é um músculo responsável pela estabilidade do seu joelho quando você está fazendo extensões. Quando você chuta uma bola, por exemplo, o quadríceps chutou a bola, só que o posterior de coxa freou essa perna. Na cadeira extensora é a mesma coisa. Quando você está fazendo a extensão dos joelhos, o posterior de coxa que ele está conectado aqui na tíbia e na fíbula, ele está freando o movimento. Para quê? Para que a tíbia não saia fora, não suba aqui, ó, e fique balangando igual tonta. Então, o que isso acontece? O que vai acontecer? Toda vez que você faz uma anteversão da pelve, você puxa os posteriores de coxa aqui no isquio para trás, o que vai puxar os isquios tibiais também na sua tíbia e na sua fíbula. Ou seja, você vai melhorar a eficiência da sua extensão de joelho, porque agora você vai ter um músculo aqui atrás que é responsável pela estabilização do seu joelho. Então você não vai sentir mais compressão no joelho. Por quê? Porque agora você vai conseguir ativar mais quadríceps, colocar a articulação de forma mais segura e ter aonde? A maior eficiência dos posteriores de coxa, dando sustentação, pelo simples fato de você fazer uma anteversão na pelve. Então olha aqui a importância de você mexer num único ponto, que é a pelve, para você fazer essa anteversão e colocar os posteriores de coxa na jogada, aumentando a eficiência aumentando o custo-benefício da articulação. Sacou? Então olha aí o posterior de coxa tendo a sua função na cadeira extensora. Quem diria, né? Então, ó, esse é o primeiro ponto. Faça a anteversão da pelve, tenha os posteriores de coxa ativados tanto no quadril quanto no joelho e tenha mais eficiência na hora que você estiver fazendo a extensão dos joelhos. Por quê? Eu desafio você fazer em casa agora. Fica de pé, com as costas na parede e tenta estender o seu joelho e o seu quadril por completo. Não dá, é impossível você estender quando você mantém a postura de tronco alinhada.
Então, por isso que muitas pessoas, quando sentem dor no joelho, você pode reparar, aquelas pessoas que fazem cadeira extensora assim, ó. Por quê? Porque a pelve está instável. Ela precisa estar adequada na posição. Quando você faz a adequação da pelve e do tronco, já era. Você não faz hiperextensão nem que você quisesse. E aí, você faz uma angulação que te previne de fazer o quê? Aumento da compressão no joelho. Só por um simples ajuste na pelve. Fechado? Esse é o primeiro ajuste. Segundo ajuste. Cadeira extensora, pessoal, não é feito para cima, é feito para frente. Então pensa toda vez que você for estender, que você está tentando alcançar os seus pés em alguém que está passando aí, por exemplo. Porque quando você faz a extensão para frente, você consegue ter a real eficiência do quadríceps. Quando você pensa para cima, você já não pensa mais em posterior de coxa, você já não pensa mais em pelve, você só pensa em ficar chutando. Isso é um erro. Então toda vez que você for entrar na cadeira extensora, pensa o quê? Eu vou estender. Eu vou fazer com que os meus pés vão ao máximo distante do meu joelho. Até porque é a cadeira extensora. Então você vai fazer extensão de joelho e não elevação de joelho. Sacou? Então, 2 macetes importantes. Primeiro, anteversão da pelve para você colocar os seus isquios em uma posição adequada para proteger a sua articulação e, consequentemente, proteger ali, aumentar a eficiência de contração. Segundo, faça o movimento para frente e não para cima, porque lembre-se, é extensão de joelhos e não elevação. Fechado? Então, apliquem isso na prática, que eu garanto que vai fazer total diferença no seu treino e depois você vai me agradecer. Não só agora, mas no longo prazo também. Fechado? Tamo junto, aplica e depois me marca lá no Instagram.